Boa tarde, pessoal. Tá ao vivo? Meu nome é João Batista. Eu gravo esse vídeo em função de toda a tragédia que vem ocorrendo em nosso país. Por falta de conhecimento da nossa população e por falta de seriedade quem tem conhecimento, quem deveria ter compromisso com a nossa soberania, com os direitos do povo brasileiro e principalmente com a nação brasileira em relação ao mundo e à sua população. A tragédia que vem ocorrendo no Brasil é interesse de meia dúzia que controlam a economia mundial, o sistema financeiro internacional, que há muitos anos, desde a Primeira Guerra Mundial, centralizou toda a economia nos Estados Unidos. E de lá, os grandes imperialistas controladores do mundo têm financiado e fomentado todas as discórdias e as tragédias que ocorrem no mundo, por interesse econômico. Aqui no Brasil não é diferente. Aqui no Brasil, aqui na América Latina, todos os presidentes que foram defendidos e que foram financiados pelo capital internacional americano, todos eles são ligados ao narcotráfico. Isso não é versão minha, é só assistir o que disse o senador falecido Enéas Carneiro no programa do Ratinho em 1997. Lá ele comentou o seguinte, que o Brasil estava sendo mercantilizado com George Soros, o maior narcotraficante que existe no mundo. Então, pessoal, o interesse econômico faz do Brasil um quintal dos Estados Unidos. O interesse econômico manipula a questão econômica brasileira, porque o Brasil estava no caminho certo, negociando a nossa produção agrária, os nossos minérios com o mundo. Parou de entregar ao mascate americano para revender para o mundo. E aí aconteceu todo esse golpe com os lacaios brasileiros, sabujos do governo Temer e sua quadrilha instituída de uma forma usurpadora do Estado Democrático de Direito, ferindo os nossos direitos e garantias fundamentais constitucionais, retirando o direito do povo trabalhador, porque nós tínhamos toda a condição de crescimento e de grande desenvolvimento durante pouco tempo. O Brasil já era a quinta economia do mundo. No governo Dilma, o barril de petróleo custava $30. Neste governo golpista, neste governo lacaio, pilantra, com interesse público e com a população brasileira, o barril de petróleo custa $82. E o barril de petróleo é extraído no pré-sal brasileiro, aquele pré-sal onde os lacaios da política brasileira diziam que não existia petróleo abaixo do pré-sal brasileiro. E aí nós temos que aceitar toda essa situação. E agora vendo o sofrimento dos nossos irmãos motoristas de estrada, na qual eu trabalho na área há 20 anos, e fico muito triste por ver que muitos ali são manipulados por interesse dos grandes transportadores do país, que devem bilhões ao fisco brasileiro e estão aí por detrás de toda essa tramóia para beneficiar a si próprio, para negociar suas dívidas. E quando essa greve acabar, eles vão concentrar todo o transporte, toda a reposição de mercadoria em falta no país, e os pequenos vão ficar a reboque dessa gente. Então este é o golpe. E eu quero chamar a atenção dos pequenos transportadores, dos pequenos que têm os seus poucos veículos e aqueles que são empregados no setor. Não caiam nessa, não caiam nessa. Defenda a sua família e defenda o nosso país de unhas e dentes, mas não defenda um golpe onde nós entregamos a nossa economia ao capital internacional, onde nós entregamos as nossas estatais. Basta ver o que aconteceu no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, enfim, em todo o Brasil,
O Banestado foi o pivô da negociação da privataria no Brasil. Foi o maior escândalo financeiro ocorrido no Brasil, foi o caso Banestado. O caso Banestado faliu o Banespa, faliu o Banerj, faliu o Benji, faliu o Banorte, faliu o Banestado, o próprio Banestado, via Banco del Paraguai, a fuga de capital e a venda das ações do mercado lucrativo do sistema financeiro brasileiro, para favorecer exatamente os bancos internacionais. E quem é que estava por detrás de toda essa tramóia, essa bandidagem? O juizinho, o juizeco Sérgio Moro, esse vigarista, picareta, que faliu, que roubou a prefeitura de Maringá no governo do PSDB. O pai dele, o pai do Sérgio Moro, o seu Dalton, é o fundador do PSDB no Paraná, é o fundador do PSDB em Maringá, na cidade de Maringá, Paraná. E esse picareta, esse vigarista, vendedor de sentença, esse vigarista, por que ele não ouve o Tacla Duran? Por que ele não ouve o Tacla Duran? A banca jurídica da mulher dele, na venda de sentença. Então não venha com bandidagem, esse canalha da CIA, ligado à maçonaria, essa organização criminosa que sangra o mundo, essa cambada de bandido. Eu não tenho medo mais de morrer, não. A minha vida é o Brasil, é a minha família e os meus irmãos que lutam no dia a dia. Eu não tenho medo. Esse bandido é da minha cidade. O pai dele foi meu professor, esse bandido, tá? Uma quadrilha, esses canalha que estão lesando o Brasil. Maringá. Eu sou da cidade de Maringá, eu nasci aqui. Meu avô chegou aqui em 1935. Aonde está o Floriano era propriedade do meu avô. Quem veio morar em Maringá teve que morar dentro do sítio do meu avô. Meu avô chamava Júlio Ribeiro Vilela. Eu sou nascido em Maringá. Minha família era da roça. 40 mil pequena propriedade deixou de existir em torno de Maringá. Virou latifúndio de quem está na política há 40 anos. O seu Álvaro Dias e companhia, tá? Que apenas protegeu o grande latifundiário do país, transformou-se em latifúndio. O Brasil, nós tivemos uma geada em 1955, que arrasou com tudo. Nós tivemos outra em 61, tivemos outra em 1975, a geada negra, aonde houve o êxodo rural, as pessoas perderam a terra para o banco e se transformou em latifúndio. Hoje, o estado de São Paulo concentra 45 mil pessoas. 20 milhões moram na grande São Paulo, vivendo num estado de miséria, de abandono, por falta de políticas públicas e pela concentração das riquezas dentro de São Paulo, em função da Guerra Fria. Então, meus amigos, a gente tem que conhecer a história brasileira, nós temos que ter conhecimento do que é a ganância desses poderosos escravocratas que dominam o poder, que achacam o nosso povo trabalhador. Nós temos que entender qual foi a luta do nordestino, que o paulistano chama de vagabundo, mas que construiu São Paulo, que botou um picó nas costas e veio para São Paulo, e agora é financiado por programa nefasto, de volta para minha terra para segurar um moleque de 11 anos que começa a arrumar a mala para voltar para o Nordeste brasileiro, porque o desenvolvimento não chegou lá. Não chegou aqui no Paraná, não chegou no Mato Grosso, em função da concentração das grandes indústrias dentro do estado de São Paulo. Esse é o grande crime. A malha ferroviária brasileira, que deveria ser cruzada de norte a sul, de leste a oeste no Brasil, ela está aí, 29 mil quilômetros de ferrovia para levar a nossa produção para fora do país. Essa foi a política dessa classe dominante, dessa cambada que monopoliza o poder. Essa cambada. A diretoria da Petrobras estão lá há 25 anos. Há 25 anos estão lá dentro da Petrobras, achacando, roubando o nosso povo. Não é de agora. Não é de agora. O Brasil teve políticas públicas no governo do Lula, da Dilma, aonde a população conseguiu, gerar riqueza e produzir riqueza. Conseguiu gerar e produzir riqueza. Se a riqueza circula, todos ganham. Ganha a classe alta, ganha a classe média e ganha a classe baixa. E aí a Rede Globo, esse lixo de comunicação, junto com a Folha de São Paulo, Estadão, CBN, Revista Veja, Revista Época, Revista Isto É,
vem aí com hipocrisia porque é financiada pelo capital internacional e pelos grandes transnacionais da economia mundial, lesa a pátria contra o povo brasileiro, divulgar essa política nefasta que achacam o povo brasileiro. O Brasil, cada dia, se afunda mais, se afunda por falta de políticas públicas. Então, eu quero chamar a atenção de vocês, meus caros amigos, o que domina o mundo é o dólar. O que domina o mundo é o dólar, e em função da sanguessuga, da sangria desenfreada, dos abutres de rapina que levam toda a economia do mundo para os Estados Unidos. Lá as coisas são baratas, são com condições mais favoráveis para o povo americano não chiar, mas com o sangue do mundo, com o sangue da Palestina, do povo do Oriente Médio, onde o sionismo financia toda aquela barbárie, a invasão nas terras do Oriente Médio, e especialmente na Palestina, na Síria, tá? No Egito, toda essa tragédia da humanidade. Os verdadeiros terroristas são aqueles, financiados pelos Estados Unidos, que estão lá cometendo a barbárie, e esses vídeos nefastos que são colocados na mídia, é justamente porque para se contrapor o interesse maior do Estado Democrático de Direito, da dignidade humana. O que está acontecendo na Venezuela é uma barbárie. É uma barbárie porque a Venezuela fez mais de 200 universidades. A Venezuela é o quarto produtor de petróleo do mundo. E é por isso que eles financiam todo esse estado de coisa, aquela elite venezuelana com uma elite brasileira, dos distribuidores da miséria no Brasil. É os mesmos que financiam, que escondem a produção para criar uma convulsão social no país. Então esse é o resultado. E aí eu conclamo a todos para que nós possamos entender esse mecanismo. Se é para bater panela, vamos bater panela junto, mas é para bater panela para defender o Estado de Direito e a dignidade humana. Não embarquem nessa, esses MBL, esses vêm pra rua, essa cambada de filho da puta que estão aí a serviço do capital internacional e do seu Paulo Scaff da Fiesp, que é financiada pelo capital internacional, esse lesa pátria, esse canalha que concentra toda a riqueza e destrui a indústria nacional. Essa balela, conversa fiada, de reduzir o PIS com fins de o CID, vai financiar, sabe quem? Vai financiar o capital internacional, entregar o petróleo e o petróleo ser dolarizado, como aconteceu no Plano Astral na Argentina, onde tudo desencadeou na maior barbárie e na maior convulsão social na Argentina. E aí, eu quero ressaltar uma coisa: todos os presidentes que foram apoiados pelos Estados Unidos na América Latina são ligados ao narcotráfico. Todos eles. O que disputou com Hugo Chávez era ligado ao narcotráfico, financiado pelos narcotraficantes. E aí a Colômbia não é um grande produtor de drogas. O maior produtor e a droga mais consumida no mundo é dentro dos Estados Unidos, meus irmãos. É dentro dos Estados Unidos. A droga mais consumida no mundo é o êxtase. É droga química, é droga sintética. Essa droga é fabricada dentro dos Estados Unidos e distribuída para o mundo. Aquela balela do Afeganistão e do Paquistão com relação ao ópio é porque lá tem gás mineral. É porque no Oriente Médio é riquíssimo em gás mineral. E a distribuição desse gás mineral para chegar à Europa, para chegar à América, demora 45 dias por navio. E é por isso que eles invadem a Colômbia, é por isso que eles invadem especialmente a Venezuela, que é o quarto produtor de petróleo do mundo, e lá tem muito gás, e lá tem muito petróleo. E para chegar aos Estados Unidos demora apenas 4 dias para chegar no Golfo da Flórida. Então, se nós não tivermos o entendimento econômico e político e social do povo brasileiro, a gente vai pagar esse preço. E esse preço é caro. Aí eu conclamo a todos, lutar sim, defender os irmãos caminhoneiros, aí os pequenos caminhoneiros, que é este que movimentam toda a economia por falta de políticas públicas, por falta de estradas com qualidade. Esse pedágio criminoso, esse pedágio mais caro do mundo, onde deveria haver a cada 100 quilômetros uma praça para concentração, pernoite, descanso do condutor profissional do transporte. E isto não foi feito.
E isto estava num contrato, um contrato criminoso de adesão, um contrato unilateral, onde o próprio governo Jaime Lerner do Paraná e o governo do estado de São Paulo estabeleceu as cláusulas. Qualquer bobo, qualquer otário queria um contrato desse, 24 anos para fazer pedágio, sem etapa de conclusão. Hoje, já se praticamente está sendo cumprido os anos do contrato. Não foram feitos 60% das obras de infraestrutura que deveriam ter sido feitas. E é isso que a gente tem que denunciar. Não é essa palhaçada que a gente está vendo, esse governo picareta, vigarista, golpista, governo bandido. O presidente Lula foi o presidente que conseguiu acelerar o desenvolvimento nacional através do PAC. A presidenta Dilma Rousseff foi caçada pelo Plano Safra. Porque ela financiou maquinária agrícola para o pequeno agricultor. Ela negociou a dívida agrária para o pequeno agricultor. Esse é o motivo. E a agroindústria surtou. A agroindústria só gera dinheiro, riqueza para o dono da atividade. Ela não gera riqueza social. Essa cambada de vigarista que explora a mão de obra barata, a mão de obra escrava de uma população sofrida, de uma população que tem um país que poderia dar dignidade a todos. E é essa gente que está explorando, esses latifundiários, grileiros de terras devolutas da União. A terra, no artigo 184 da Constituição, é claríssimo. Ela tem que cumprir a finalidade da terra, não é colocar lá meia dúzia de cabeça de gado numa extensão infinita de latifúndios e dizer que está produzindo. Produzir muitas vezes produção que satisfaz o mercado internacional e mata de fome o povo brasileiro. E seria isto, meus amigos. Então eu conclamo a todos, repassem este vídeo, curtam este vídeo, façam esse vídeo chegar a esses picareta do Poder Judiciário. Carmen Lúcia, que mantém um presidente honesto, não cumpre a Constituição Federal no artigo 5º, no inciso 57 da Constituição. Não respeitaram o duplo grau de jurisdição. Deram habeas corpus para um monte de vigarista, inclusive aquele médico lá de São Paulo que violentou as famílias da elite brasileira, com mais de 200 anos de condenação. Foi concedido habeas corpus para o seu Abidiel. Foi constituído habeas corpus para ele, justamente por quem? Por seu Gilmar Mendes, por Carmen Lúcia, por essa quadrilha que está no STF, que faz parte da bandidagem, da gangue, da quadrilha golpista. A dona Carmen Lúcia mantém o presidente Lula como preso político, essa canalha, essa bandida canalha. Quer me processar? Me processa, essa bandida. Ela tem que responder aqui a transação do Roberto Pirillo com a mansão dela lá em Goiás, essa canalha. Essa vigarista, ela tem que responder isso para a população brasileira. Como que ela chegou lá através do governo Lula? O que a bandidagem, a quadrilha fizeram, os nossos parlamentares aí, tá? Que denunciaram na época, os parlamentares que têm compromisso com a nação brasileira. A lei da bengala, para evitar que o governo Lula e Dilma indicasse 5 novos ministros. E indicasse, porque não é o Lula que vai lá escolher. Os nomes são apresentados, 3 nomes ao presidente. Na época do Joaquim Barbosa, daquele outro pilantra, da AP 470, aquele vigarista, capitão do mato. Aquele bandido, na AP 470, ele simplesmente não respeitou a teoria. Ele adotou a medida nazista, neofascista da teoria do fato e não respeitou o duplo grau de jurisdição. Esse canalha, esse bandido picareta que agora está lá nos Estados Unidos, no deleite com $1 americano que foi concedido a ele aí pelas falcatruas que ele cometeu no Brasil. Um filhote que foi criado dentro do Ministério da Justiça,
chicoteador dos donos da Casa Grande, o verdadeiro capitão do mato. Esse é o canalha. Por que ele não prendeu o Roberto Jefferson? A P-470 começa com um correio que estava nas mãos do PTB, essa quadrilha, cambada de bandido. Então nós temos aí uma quadrilha. E por que o Aécio está solto? Com gravação aí dele e do Gilmar Mendes. Por que ele continua solto? Por que o Eduardo Azeredo está solto? Por que essa quadrilha está solta? Então, meus amigos, é uma reflexão que nós temos que fazer e fazer essa cambada. A justiça tem que imperar nesse país. A espada está lá para fazer justiça. A balança é a dosimetria, para pesar. É para pesar. É para poder equilibrar a justiça. Não essa justiça infame, unilateral que nós temos. Essa elite que chegou ao poder do poder judiciário e todas as esferas do poder. Filho de uma quadrilha, filho de escravocratas que torturaram o nosso povo a vida inteira. O negro, o escravo, os quilombola, os extrativistas lá no Pará, as cacaueiras do Pará, que não respeitam os donos de fazenda, não respeitam a lei agrária, que eles têm direito a entrar em qualquer latifúndio para extrair a castanha de babaçu e o que a floresta oferece para a sobrevivência interna. E a nossa população, infelizmente, tem desconhecimento. E esses canalha das Forças Armadas, essa quadrilha, o seu Vilas Boa, essa picaretagem que eles fizeram agora, trazendo aqueles tanques velho reformado para a Amazônia, para a gente submeter a compra de munição, ficar dependendo dos Estados Unidos, entregar a base de Alcântara, a melhor posição para lançamento espacial do mundo, do globo terrestre, a base de Alcântara. Essa cambada de picareta. O mesmo aconteceu com aqueles ônibus, quando os Estados Unidos, aqueles ônibus velhos da década de 40, vieram para as prefeituras, para o governo público brasileiro. Ah, vai de graça. O frete saiu mais caro do que comprar uma carroceria na empresa Marco Polo, que é a terceira maior do mundo. Sairia mais barato do que comprar uma carroceria de ônibus de primeira geração na empresa Marco Polo, que é uma empresa brasileira que hoje está no mundo inteiro. Então, meus amigos, está na hora de pensar, está na hora de estudar. Bater panela não dá. Só bater panela não dá, coxinha não dá. Coxinha com a camisa da CBF, que é uma empresa privada, particular, do seu João Avelange, que já foi, do Ricardo Teixeira, do seu José Maria Marim. Não dá não. Não dá não, não tem condições. Não tem condições. Bater panela, vai estudar a primeira história, meu irmão. Vai estudar. Vai estudar. Vai estudar quem criou o Proálcool no Brasil. O Dr. Bautista Vidal, que eu tenho a grande honra de ter sido meu professor no Rio de Janeiro. Vai estudar Dr. Bautista Vidal. Vai estudar quem foi Patativa do Assaré, que é estudado no mundo inteiro. Um sertanejo que morava numa casa de taipa, que é estudado em Sorbonne, em Harvard, nas maiores universidades do mundo. Vai estudar quem foi Paulo Freire, educação para jovens e adultos. Vai estudar, meu irmão, o que o almirante Otton, tá? O almirante Otton, que está preso por Sérgio Moro, por esse bandido, porque ele desenvolveu no sistema nuclear uma forma de produção de energia com pouca matéria-prima e muito maior do que uma tecnologia muito mais avançada do que esta que acontece atualmente no mundo. E o almirante Otton está lá, por quê? Porque ele tinha direito autoral sobre o invento. E o Sérgio Moro veio falar que ele cobrou propina, esse bandido. Propina é o que ele
ele e o escritório da mulher dele lá cobraram com venda de sentença os 450 milhões que o Flávio Arnes, aquele picareta vigarista, não posso falar isso, da dona Zilda Arnes, que foi uma mulher lutadora que eu conheci pessoalmente, tenho o maior respeito. Agora, esse vigarista que viveu nas costas de Zilda Arnes a vida inteira, esse vigarista, roubaram 450 milhões da PAI no Paraná, esses bandidos. E é isso daí, é isso daí. E aí nós temos que aceitar todo esse estado de coisa, tudo que vem ocorrendo, em função do quê? Em função da falta de conhecimento da nossa população, que não tem tempo de ler, que não tem tempo de estudar, que não tem tempo de ler um bom jornalista, como o próprio Jânio de Freitas. A Folha de São Paulo não serve para limpar a bunda. Se você tirar 3 jornalistas lá, não serve. Não serve para limpar a bunda. A Rede Globo, a única coisa que presta na Rede Globo é o Globo Rural, que não é programa dela. Aquilo lá é um contrato. Tá? É o Globo Repórter. O restante não serve. Sabe? O restante é mostrando artista dele noite e dia. É noite e dia, você vai lá em todos os programas dele, é o artista da Globo, é dança de famosos, é não sei o quê, é entrevista não sei do quem, é mostrando lá comida, e o povo não tem nem comida na panela hoje para comer, tinha na época do governo Lula, a dona Maria Brega lá. Então acorda, minha gente, acorda, vai bater panela, mas vai bater panela lá na porta da Globo, aprende, vai ler história, vai ler história. Vai ver o que era no passado, a luta dos nossos avós, dos nossos bisavós, para desenvolver esse país, para essa geração infame aí que não conheceu a ditadura militar, vir defender golpe militar no país. Vai estudar, meu irmão. Vai estudar. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: chega de golpe, chega de bandido no poder.